Oi, gente, meu nome é Fernanda, do blog do canal Meu Cérebro Mudou. Hoje eu tô muito feliz que eu tô entrevistando a minha grande amiga, Renata. A Renata, eu vou dizer que ela é a minha primeira grande amiga lesada, né? Minha primeira grande amiga de lesão. Ela vai contar pra vocês a história dela, mas ela teve uma lesão em 2006 e eu tive em janeiro de 2007 e foi a minha primeira amiga aqui no CPN e a gente é muito amiga até hoje. É com muito prazer que eu trago ela aqui pra vocês. Rê, muito obrigada. Vamos começar contando a sua história? Em dezembro de 2006 eu tive um aneurisma. Eu senti uma semana antes muita dor de cabeça, mas nem imaginava que podia ser. E eu, numa segunda-feira, acordei para ir trabalhar. Falei, vou tomar um banho. E embaixo do chuveiro eu senti uma dor muito forte, uma fisgada muito forte. E eu só pus a mão na cabeça, saí, não entendi nada, quase senti uma vontade de deitar terrível. E fui engateando pro meu quarto. E aí minha mãe me socorreu lá no pronto-socorro. Descartaram a hipótese de ser meningite. Já me levaram para fazer tomo e descobriram que era aneurisma. E aí resolveram operar depois de uma semana. E depois, desde então, eu fiquei um mês hospitalizada. E depois daí, como que foi que você chegou aqui no Centro Paulista de Neuropsicologia para reabilitação? Então, eu me lembro que eu fiquei 2 anos perdida, porque eu não sabia que existia reabilitação neuropsicológica, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu fiquei 2 anos procurando ajuda de psicólogos, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí eu me lembro que eu fui a uma psicóloga até então, e ela disse pra mim, eu acho que ela estava cansada das minhas queixas, não sei. Ela disse pra mim, Renata, tá na hora de você virar uma página. E na época eu não sabia o que era um problema cognitivo, né? E eu me lembro que eu chorava porque eu realmente não sabia explicar aquilo que eu sentia. E aí, depois de muitas queixas para minha família, minha tia falou que conhecia o CPN e pediu para eu ir, né? E eu me lembro que eu relutei muito, porque eu não queria ir, porque eu não conhecia o trabalho e eu achava que ia ser em vão, porque eu achava que não tinha solução no meu caso. E você sabia o que você sentia na época? Você sabia que você estava diferente? Eu não desenvolvia as minhas tarefas iguais. Isso. E eu achava que era um problema só meu, que não tinha nada a ver com o que eu tinha sofrido. Entendi. E aí o sofrimento era dobrado, porque eu sempre fui uma menina que sempre trabalhei, dirigia, bastante alegre, então assim... Muitos amigos, né? Muito amigo, muito ágil, e de repente eu tava diferente do que eu era. E aí quando eu cheguei aqui, no começo também eu fiquei meio porco-espinho, sabe, querendo matar todo mundo. Bem nervosa, né? Eu era bem brava, porque eu não entendia por que eu tava daquele jeito. E aí eu comecei a ver aqui que tinha pessoas. Aí eu conheci a Fernanda, daí eu fui conhecendo as pessoas e vi que não era o que eu sentia, eles também sentiam. E que era meio que comum sentir o que a gente sentia quando a gente sofria lesão. E aquilo pra mim foi libertador. Porque eu vi que eu não estava sozinha nessa, né? E muitos jovens, né, como a gente, porque a gente também teve lesão muito jovem, também, né? E muitos jovens como a gente passando pelas mesmas coisas. E o fato da gente não ter tido sequela física também era uma indignação para as pessoas, porque elas olhavam pra gente e falavam, nossa, você tá ótima. E a gente não sabia explicar. Então, assim, o CPN me ajudou também a ter resposta para falar, olha, é cognitivo o nosso problema, você não é visível aos olhos, né? Então, e aqui a gente aprendeu, uma das ferramentas que a gente aprendeu foi isso, falar, olha, a nossa lesão é cognitiva, a gente tem problema de memória, a gente tem habilidade de humor, a gente sente cansaço, depressão,
E aí, aqui parece que eles nos encorajaram a falar, não, vamos continuar do jeito que dá, porque agora é outra pessoa, não é mais aquela Renata que tinha aquelas habilidades, outra pessoa de outra forma, mas que dá para continuar a viver, porque eu cheguei até pensar em desistir, de tão desgastada que eu tava, de tão de saco cheio que eu fiquei, dessa nova Renata que eu não entendia. A Rê, uma época, chegou numa depressão muito grande, e eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu passei por uma situação assim, de falar, meu Deus, agora eu não sei o que fazer com relação a esse negócio de depressão, que eu já passei várias vezes das pessoas, eu ser confidente das pessoas, e aí eu falar, meu Deus, e agora, né? E um dia a gente estava indo embora juntas e a Rê estava chorando no carro e ela falou, eu tô muito triste, sabe, pensando em desistir e tal. Mas eu lembro que a cara da Fernanda foi ótima. Eu dirigindo. Ela dirigindo, chorando. Ela falou, hoje eu pensei em várias coisas no meu trabalho. E aí falou algumas coisas, né, pesadas de relação a desistir. Mas não comenta com ninguém. Aí eu, né? Tipo, como assim? Era perto do Natal. Foi. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, não, eu comecei a comentar com a neuropsicóloga que a gente conhece, uma das neuropsicólogas, ela começou a passar, né, de final de ano, assim, tipo, perto do Natal, passando dias, Réveillon ali, e a gente começou um trabalho em cima, e aí com o tempo você foi melhorando, porque também você não aceitava a medicação, né, Rê? Não, foi com muita conversa, né, Fê, aqui, e muitos dias de grupo também, porque eu era completamente do avesso, assim, com relação à medicação. Eu não queria, eu tinha muitos preconceitos, eu achava que não ia resolver. Só que eu tive uma das minhas sequelas, eu acho que o que mais me atrapalhou foi o sono. Isso. Depois que eu tive aneurisma, eu não conseguia dormir. E acho que isso também, em função disso, atrapalhava o resto, né? Que por isso também eu tinha esse problema de humor, que oscilava muito, e a bateria não carregava, né? Porque eu não dormia, então... E aí por conta e da depressão também. E por conta disso, com muita conversa com a Fernanda, com as neuropsicólogas daqui, eu resolvi ir ao médico e resolvi aceitar. E uma coisa importante para falar do CPN também é que demorou, mas como todo tratamento, né? Eu passei a enxergar a aceitação, embora sempre eu acho que a gente vai ter algumas recaídas. Isso normal. Aceitar o que tinha acontecido, que a gente é uma nova... a gente renasceu, sabe? Que o que a gente teve foi muito grave, mas que a gente pode ter uma vida assim, independente do que houve. Isso. E isso foi um fator muito importante para mim, porque eu realmente não me aceitava. E aí eu fui ao médico e passei a tomar medicação. E aí eu mudei assim 200% depois que foi eu comecei. Incrível, gente. A melhora foi notável. Notável, né? Assim, mas era muito notável a melhora da Rê, assim. A oscilação dela de humor diminuiu muito. O jeito dela lidar com as coisas, o jeito dela enxergar as coisas, tudo. Mas assim, foi absurda a mudança, foi muito grande. Eu voltei a ser um pouquinho do que eu era, alegre, risonha, tiradora de sarro, brincalhona. E graças à medicação. Então assim, quem está assistindo esse vídeo e que reluta também, eu vou falar que é uma perda de tempo fazer isso, porque é puro preconceito. E pensar que cada caso é um caso. Sim, claro. Às vezes as pessoas falam, mas fulano não toma. Tudo bem, aquele caso é dele, ele não precisa tomar, ele por algum motivo deu certo não tomar naquele caso, né? Mas tem casos que é difícil ficar, por exemplo, o meu eu não consigo ficar sem medicação, já tentei, não consigo. A Rê, ela não dorme. Não dorme. Absoluta, nem cochilar, nada. Além disso, tem a depressão, tem um monte de coisa. Como que a pessoa vive assim? Não tem jeito. Não, é porque ela não tem muito Deus, ou porque ela não medita, porque ela não faz exercício físico. Não tem nada a ver, porque às vezes ela pode fazer tudo isso, exercício físico, ter Deus, ter fé, ter um monte de coisa que ajuda, igual um monte de gente fala, mas não resolve o problema nesses casos, entendeu?
não tem nada a ver com relação à espiritualidade, à religião, enfim. Isso tudo ajuda, né, Rê? Mas medicação Claro. A gente está falando de uma outra... químico, né? Quais são as outras dificuldades que você ficou? Olha, eu acredito que eu ainda... acredito não, né? Eu sofro muito ainda com planejamento e se planejar e executar. Eu preciso de alguém sempre que pegue na minha mão e fale, vamos fazer isso, porque sozinha eu não tomo iniciativa para fazer. A sensação que a gente tem é que o dia passa e a gente não fez metade do que a gente queria fazer, porque a gente não dá conta, porque a gente esquece, porque é difícil de se organizar. Como foi isso tudo com relação ao seu trabalho? Porque eu sei que a gente é amiga há muito tempo e eu sei que para você a questão trabalho sempre pesou muito. Para mim foi um fator principal, foi o trabalho. Depois do aneurisma, eu realmente sofri muito por conta disso. Logo que eu operei, eu fiquei, acho que, convalescendo, né? Logo em seguida eu fiquei pouquinho tempo em casa, eu já quis voltar a trabalhar. E eu me lembro que eu fui bastante hostilizada no meu trabalho, me tratavam como um café com leite, e isso me doía muito, porque ao mesmo tempo que eu não conseguia lidar com as minhas tarefas, eu estava vendo que eu estava sendo tratada diferente. E você trabalhava com números, né? Com gráficos, números. E as pessoas, elas tinham que... A vida continua, né? Elas tinham que desenvolver lá todos aqueles trabalhos. E ao mesmo tempo, tudo que falava pra mim me magoava. Então, eles também não tinham esse know-how para lidar, né? É complicado para todos. Eu só sei que por fim eu fiquei, acho que menos de um ano lá, eles conseguiram me mandar embora. Sofri muito, muito. E depois disso eu comecei a procurar emprego, todos os dias procurando emprego. E todos os empregos que eu ia, por algum motivo eu era mandada embora. Ou porque eu falava alguma coisa que era inadequado, ou porque eu não desenvolvia direito o trabalho, enfim. E aí isso ia cada vez me deixando mais deprimida ainda, mais deprimida. E mesmo assim você demorou a entender que não dava para voltar, pelo menos. Então a reabilitação me ajudou muito nisso, porque no começo eu não sabia que ela existia. Depois que ela passou a fazer parte da minha vida, também é como um tratamento medicamentoso. Levou-se um tempo para eu entender e colocar tudo isso em prática. Então esses anos foram muito sofridos, né? A Beatriz Baldívia, Bia, ela teve uma sacada que para mim foi importantíssima, que era justamente essa do lance do trabalho comigo. Então, o que ela fez? Ela conseguiu me envolver num aconselhamento de pares, que consiste em visitar, conhecer pessoas que sofreram o mesmo tipo de lesão que a gente e trocar ideias, fazer um acolhimento. E aí isso foi bastante importante para mim, porque eu me senti útil de novo, como se eu tivesse um trabalho, e eu vi o quanto é importante a gente ajudar pessoas que ainda não estão no mesmo, não tem o mesmo tempo de lesão que a gente tem. Paralelo ao aconselhamento de pares, foi a Beatriz Baldívia ter nos envolvido também nos simpósios, né? Ela começou chamando também a gente para dar palestras e contar um pouquinho da nossa história. E no começo houve uma certa resistência da minha família de participar. Depois que eles foram e que eles se envolveram de fato, que eles viram os pacientes falando, eles viram os palestrantes, para mim foi muito mais gratificante e a gente conseguiu se entender melhor e eles conseguiram me entender também. Eles de fato entenderam muita coisa que talvez a gente não tenha palavras para explicar, né, a gente como paciente. E aí você tem um embasamento todo atrás de uma ciência, fica muito mais fácil, né? E o simpósio é ótimo nesse aspecto. A Rê faz parte da organização também, como eu, desde o início. A gente a gente é antes do primeiro simpósio, né? A gente tá com a camiseta aqui, né, Rê? Pois a gente decidiu vir com a camiseta para lembrar de falar do simpósio. Todo ano a gente faz a gente pensa numa campanha, mais ou menos, para falar e para divulgar o simpósio, e esse ano foram as camisetas. O tema desse ano foi Lute como quem tem LEA. Isso, como quem tem LEA. LEA é lesão encefálica adquirida, que é uma lesão no cérebro, né? Inclusive eu queria fazer um adendo aqui, que esse ano de 2020 o simpósio vai acontecer no primeiro semestre, diferente de todos os outros anos que foram no segundo semestre. Isso.
Então a Fernanda vai falar aqui mais pra frente as datas direitinho, com certeza, tal, mas já avisar aqui para tá todo mundo convidado para participar. Isso. É um evento gratuito, né? É uma grande oportunidade para todo mundo conhecer, levar seus familiares. Queria lembrar da importância que tem o neurocirurgião conhecer o trabalho do neuropsicólogo, porque depois que a gente passa pela lesão, né, seja com uma cirurgia ou não, a gente fica quebrando a cabeça para achar tratamentos adequados e sendo que se o profissional ele já sabe, ele já te indica um lugar para você que possa fazer avaliação, que você vai encurtar muito tempo aí de sofrimento, né? Isso. Então, assim, levando em consideração que a gente está numa cidade que tem bastante recurso, que é grande e tal, pouco ainda se sabe da neuropsicologia, pouco é falado, então assim, essa é a bandeira que a gente quer levantar para divulgar esse trabalho e quanto é importante, que se não fosse no meu caso, da Fernanda, enfim, das pessoas que fazem parte do nosso grupo, a reabilitação, eu não sei o que seria. Eu também não sei, eu também não sei, eu devo muito à reabilitação neuropsicológica. Amiga, obrigada pela entrevista. Obrigada que a gente conseguiu não ter crise de riso muitas vezes. No final pode. Né? No final pode. Obrigada por tudo, obrigada pela sua amizade, obrigada por estar aqui ajudando as outras pessoas, obrigada por tudo que a gente já viveu junto aí nesse caminho longo de conhecimento, né, de lesão, de tudo que a gente passou. E agora fala aí a parte final pra mim, vai me ajudar. Então, eu vou pedir pro pessoal compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal da Fê, que é muito legal, de ativar o sininho. Para o YouTube avisar quando tiver novos vídeos. Isso. Faça seus comentários aí, que a gente gosta de saber. Compartilhe, hein? Compartilhe. E até o próximo vídeo. Um beijo. Não tem ideia. Tem. Agora que tá. Vou bater palma. Isso, e já. Pra se sentir útil, pra isso. Pra se sentir útil. Pra se sentir útil, né, Rê? Você sabia, né? Você fez de propósito. Você quer ter furo lá pro seu finalzinho, né? Você sabe que eu sou boca aberta? Você sabia, né? Pior que eu fui. E aí eu falo, tipo... Não, peraí, eu vou falar. Não, eu vou falar.